No nosso devocional de hoje vamos falar sobre o quanto você tem disponibilidade para Deus. Então vamos ler Isaías 6:8, que diz assim: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. O texto em questão menciona a visão que Isaías teve do Senhor dos Exércitos. Ele relata que o anjo do Senhor voou para ele trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, e com a brasa tocou a sua boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ele ouviu uma voz do Senhor dizendo: Quem há de ir por nós, a quem enviarei? Isaías prontamente respondeu sem hesitar por um segundo e disse assim: Eis-me aqui, envia-me a mim. O chamado do Senhor para o ministério é para todos, sem exceção. Todos os crentes terão em algum momento de suas vidas um chamado específico para trabalhar para o Senhor. Infelizmente, existem alguns que resistem ao chamado, deixando sempre para depois. Isso é chamado de procrastinação. Deixar para depois, postergar aquilo que deve ser feito. A Bíblia Sagrada nos diz em Eclesiastes 9:10 assim: Tudo o que vier às mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Meu irmão e irmã, o que te vier à mão, faça e não meça esforços. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Quem te disse que você não tem condições para trabalhar na obra do Senhor? Quem te disse que você é um fracassado? Porém, temos que considerar duas coisas com relação ao ministério. Em 2 Coríntios 4:1, o apóstolo Paulo instrui assim: Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Mas no versículo 7 ele recomenda o seguinte: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Duas questões imprescindíveis para o ministério que glorifica verdadeiramente a Deus. Primeiro, segundo a misericórdia de Deus, não desanime de forma alguma. A disponibilidade para Deus tem que ser construída com base na esperança em Deus. Quantos já perderam o ânimo e a esperança em Deus? Quantos desanimados? Olha o que o salmista vai dizer no Salmo 73:26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Meus irmãos, não percam a esperança nesse Deus que te chamou para pregar, instruir, evangelizar e ser um instrumento nas mãos dele. O apóstolo Paulo recomenda também que nós temos este tesouro em vasos de barro. Veja, a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Temos que considerar isto uma questão crucial. Muitos têm caído porque se vangloriam em suas obras e na sua própria força. Um exemplo na Bíblia é o rei Saul. O rei Saul, em vez de obedecer ao profeta Samuel, ele desobedecia e acabou arcando com as consequências. Existem muitos assim. Temos que pensar que somos vasos de barro, nada mais do que isso. Meus queridos irmãos, a obra do Senhor é extensa e precisa urgentemente de você. O salmista disse que ainda que o coração dele desfaleça, Deus é a sua fortaleza. Um autor desconhecido escreveu o seguinte: Nossa carne odeia orar, odeia ler a Bíblia e odeia evangelizar. Lute contra si, faça guerra. Se você segue a Jesus, envolva-se no ministério dele. Isaías prontamente aceitou a proposta de Deus. Por que você também não aceita? Esse autor desconhecido está certo quando diz que devemos lutar contra nós mesmos e, se possível, fazer uma guerra contra a nossa vontade. A nossa vontade é fazer tudo ao contrário do que Deus diz. Enfim, não aceite a procrastinação, a desobediência, não procure a sua própria glória, tema ao Senhor e viva no poder do Espírito Santo. Deus quer te usar tremendamente na sua obra, como usou a vida do profeta Isaías depois de ele ter aceitado a proposta de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida, para a glória dele. Creia nisso. Te faço esta pergunta: você está disponível para Deus? Pense, ore, leia a Bíblia e reflita prioritariamente nisso. Amém, meus irmãos? Deus te abençoe em Cristo Jesus. Até mais.